Quando a gente fala sobre artrose, é dor nos braços, dor no joelho, dor nas pernas, dor nas costas, tudo dói. Bem-vindo à artrose! Bem-vindo ao canal! E o vídeo de hoje é sobre a artrose. Mas antes, eu peço para que você clique em inscreva-se, também ativa o sininho, porque fazendo isso você me ajuda a divulgar o canal e também a passar esse vídeo para muito mais pessoas. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é te explicar o que é afinal essa artrose. A artrose é quando a gente tem uma degeneração da cartilagem do nosso osso. Ou seja, nós temos, por exemplo, aqui dois ossos, né? E esse osso, ele é recoberto, tem tipo uma pelezinha na cartilagem desses dois ossos. E no meio, entre eles, tem o espaço articular. Quando essa pelezinha, essa cartilagem se degrada, se degenera, isso gera artrose. E, consequentemente, o fato de não ter mais essa proteção no osso gera muita dor. Mas, afinal, por que acontece, então, essa artrose? Primeira causa, idade. Quando a gente vai usando toda a vida uma articulação, consequentemente, ela vai chegar em um momento que vai ter um desgaste. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Então, a idade é um fator causante, né, dessa artrose. Outro fator é genético. Se a sua mãe tem, se seu pai tem, se seu avô tem, se sua irmã tem, se todo mundo na sua família tem artrose, por que é que você não vai ter? Sinto muito, às vezes o fator genético é uma coisa que a gente não pode controlar. Então, se a sua família toda tem artrose, existe uma enorme possibilidade de você também ter artrose. Também existe o caso de pessoas que trabalham com peso, por exemplo. Pessoas que trabalham em roça, em lavoura, em construção, que carregam muito peso, que colocam uma sobrecarga maior na sua articulação. Isso, com o tempo, vai gerar também um desgaste maior e mais rápido da sua articulação. Então, aquela pessoa vai ter uma artrose, consequentemente, vai ser mais cedo e também pode ser com maior lesão. Outro caso é obesidade, que também aí tem o fator sobrecarga. Então, aquela pessoa que está acima do peso por muitos anos, isso gera uma sobrecarga maior na sua articulação e, consequentemente, também um desgaste mais rápido da sua articulação. Assim, você sendo mais novo, vai ter já um desgaste maior da sua articulação. Existem pessoas também que fazem atividade física de qualquer jeito. Seja, fica anos levantando peso, fazendo atividade física com postura errada, sem orientação de um profissional. E aí, com o tempo, isso vai gerando uma artrose, vai gerando desgaste na sua articulação, de tanto utilizar ela da maneira errada. Outra coisa é movimentos repetitivos, ou seja, pessoas que fazem, que têm uma profissão, no caso, que usam as suas articulações de forma repetitiva. Vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que utiliza um teclado, ou trabalhadores de fábricas que trabalham em esteira, que tem que trabalhar de forma repetitiva o tempo inteiro. Outra causa desconhecida, que não se sabe por que a pessoa tem artrose. E outra causa é de lesão, por exemplo, se você teve um acidente de trânsito, um acidente de esporte com algum rompimento de ligamento, de menisco ou uma fratura da articulação, isso também pode gerar um quadro de artrose com o passar dos anos. Já os sintomas que uma pessoa pode ter da artrose vai depender de cada pessoa. Tem gente que com um pouquinho de alteração da parte da articulação, de alteração da parte da anatomia, já sente muita dor, já sente muitos sintomas. Como tem pessoas que muitas vezes estão cheias de alterações, a articulação quase nem funciona e a pessoa sente poucos sintomas. Então isso vai depender, é muito subjetivo, mas tá ali, a pessoa tem alteração daquela articulação. O principal sintoma da artrose é a dor. Esse é o sintoma mais comum em todo mundo. Algumas pessoas sentem mais dor, outras menos dor, mas esses sintomas de dor, principalmente você vai ver com a movimentação. Quando a pessoa caminha, quando a pessoa começa a fazer alguma atividade com aquela articulação que está com artrose. E essa dor cessa ou diminui com o repouso. A gente vai ver que ao decorrer também do dia, a dor piora quando vai terminando o dia, de tardezinha à noite. Porque aquela lesão, aquela articulação fica mais tempo inflamada e muitas vezes machucada ao decorrer do dia. Outra coisa que se vê é a rigidez e também diminuição da mobilidade. Que é quando essa pessoa vai iniciar o movimento, essas articulações estão rígidas, estão duras.
Então, nos primeiros passos, quando a pessoa levanta, ela vai ser mais rígida, mais dura, a pessoa vai ter mais alteração na mobilidade e conforme vai passando, vai andando, alguns minutos depois essa pessoa vai melhorando essa articulação, vai ficando menos rígida, favorecendo a que a mobilidade seja feita e a pessoa consiga caminhar, consiga se mexer, consiga movimentar essa articulação. Conforme vai passando o tempo, também vai se perdendo a flexibilidade da articulação, que é a capacidade da pessoa estender de forma inteira, ou seja, de esticar a articulação e também de dobrar essa articulação, né? Fazer a flexão. Então, esses movimentos vão ficando cada vez mais difíceis e a pessoa não vai conseguindo fazer eles de forma inteira, concreta, por exemplo, não consegue esticar completamente, não consegue dobrar completamente a articulação. Uma coisa diferente e frequente que muitas pessoas já ouviram com certeza são os estralos e também os rangidos da articulação, que é aquele movimento que é o que tu faz quando geralmente faz algum movimento com essa articulação. Isso a gente vê muito frequente nos joelhos. Outra coisa frequente é o inchaço nas articulações. Isso a gente pode ver principalmente quando tem inflamação junto dessa articulação. Esse é um quadro de inchaço que é mais frequente na articulação das mãos, principalmente nessas articulações que são pequenininhas aqui. E aí a gente vê como se fosse mais gordinho essa articulação das mãos. Um sintoma diferente é quando tem artrose nos joelhos, que a gente pode ver o posicionamento errado dos nossos joelhos, um posicionamento em varo, que é quando esses joelhos ficam para fora, ou em valgo, que é quando os joelhos ficam para dentro, fazendo tipo de um Lzinho. A coluna tem uma particularidade. Ela apresenta, além das dores, né, que pode ser na coluna cervical, aqui no pescoço, ou nas costas, na coluna torácica, ou até na parte da coluna lombar. O que a gente vê de diferente na coluna é a parte da formação de bicos de papagaio, que são como se fossem protusões, ou seja, espacinhos, o osso, ele cresce para fora, ele forma como se fossem bicos mesmo. Por isso que chama bico de papagaio. E esse espaço que tem entre cada vértebra, cada osso, com esses ossinhos extras que ficam crescendo, ele fica mais apertadinho do espaço entre cada osso. Nesse espaço que deveria estar maior, está saindo nervos, está saindo vascularização. E com esses biquinhos de papagaio que estão pressionando mais esse lugar, tu vai ter uma pressão da parte de inervação, na parte de vascularização, o que vai gerar dor, pode gerar dormência, formigamento. E dependendo da parte da coluna que for, por exemplo, se a coluna cervical do pescoço está afetada, ou seja, cresceu, além do espaço entre as articulações tá menor, ainda cresceu aqueles biquinhos de papagaio entre cada osso que apertou ainda mais o espaço. E isso apertou aquele nervinho que estava saindo ali, dependendo do lugar que for, vai causar esse formigamento no braço, uma sensação de dormência ou dor naquele membro. E aí, dependendo do lugar da coluna, é o que acontece quando se comprime essa inervação. Tá, mas afinal, como é que eu sei se eu tenho artrose, se eu não tenho? Afinal, eu tenho todos esses sintomas. Bom, primeira coisa, a clínica. Se você tem clínica de artrose, isso já te deixa uns passos para frente de ter a doença. Segundo é o exame de imagem, que no caso é o raio-x, o raio-x da articulação. Você vai pegar e vai fazer um raio-x da articulação que você está sentindo dor. Esse raio-x ele vai apresentar algumas características. E essas características vão estar escrito no laudo, que é uma folhinha que o médico dá, escrito todas as características do raio-x. Aproveita se você tem raio-x em casa, para ver se você tem alguma dessas coisinhas que eu vou falar para vocês. Pausa o vídeo, vai lá buscar e depois retorna aqui para a gente ver. Uma das coisas que você vai ver lá escrita é osteofitos marginais. Osteofitos são nada mais, nada menos que os bicos de papagaio, que é quando você tem aquele crescimento de osso, aqueles biquinhos do osso que deveriam não estar aí, que foram crescendo ao decorrer do processo da artrose. Isso se vê mais frequentemente na coluna, nos ossos da coluna, nas vértebras. Outra coisa que você pode também encontrar é cistos subcondrais. Cistos subcondrais quer dizer o quê? Que são buraquinhos dentro do osso,
que são buraquinhos que se formaram, são uma espécie uma zona mais escura que você vai ver na radiografia. São buraquinhos que se formaram devido à degradação dessa sua articulação, da sua cartilagem da articulação. Diminuição do espaço articular, ou seja, o espaço entre o osso deveria ser assim, por exemplo, e ele está menor. Isso é diminuição do espaço articular. Dependendo do movimento que se faz, esse espaço articular é tão apertado que um osso chega a bater com o osso. Esclerose subcondral. O que é isso? É quando acontece um crescimento do osso embaixo da articulação. Ou seja, você tem articulação, aquela cartilagenzinha da articulação, e cresceu um osso além dessa articulação e invadiu essa cartilagem. E aí tem aquele crescimento do osso. E também pode ter o caso de subluxação articular, que é quando aquela articulação sai do seu lugar, né? Sai da sua posição anatômica. Tá, mas e se eu não tenho artrose? Eu tenho muitas dores na articulação e os meus sintomas não são de artrose, eu fiz um raio-x, o raio-x não deu essas características que tu falou. O que pode ser que não é artrose, mas que também gere muita dor nas articulações? Daí a gente vai ver os diagnósticos diferenciais dessa artrose, que pode ser reumatismo, artrite reumatoide, pode ser uma tendinite, pode ser uma bursite, pode ser gota, pode ser lúpus, pode ser fibromialgia, pode ser uma infecção por chikungunya. Chikungunya é uma infecção de mosquito, né? Que causa muita dor articular. E também tem uma condromalácia, que também é outra doença da parte de traumatologia que pode gerar muita dor articular e que não é artrose. Em relação ao tratamento, eu já venho com uma má notícia para você. A artrose é irreversível, é uma doença degenerativa irreversível, não tem cura. O que a gente precisa fazer é fazer com que não piore aquela situação, aquela articulação que já está lesionada. Mas aí você vai pensar, mas a minha vizinha fez uma injeção lá que se curou. E o meu vizinho, meu fulaninho lá fez uma cirurgia e se curou da artrose. Situações e situações, pessoas e pessoas, tratamentos e tratamentos. A gente tem que levar em consideração o que é mais indicado para cada pessoa. E como eu falei, a artrose mesmo, o conserto da articulação não tem. Só se, claro, você colocar uma articulação nova, que é o caso de uma cirurgia de prótese. O principal tratamento que é feito na artrose é o uso de anti-inflamatórios e medicações para dor. Esses anti-inflamatórios e analgésicos devem ser indicados por um médico e eles só vão amenizar esse quadro, eles vão diminuir essa dor, facilitando que a pessoa tenha uma melhora na qualidade de vida para poder fazer suas atividades, para poder cumprir com as suas obrigações diariamente, mas solucionar de forma concreta, tirar a dor completamente, não vai. A partir do momento que passar o efeito desse anti-inflamatório ou desse analgésico, a pessoa vai voltar a sentir dor. Também existem substâncias como a condroitina, o colágeno, a glucosamina, que em alguns casos, alguns dizem que isso é medicamento, outros dizem que isso é suplemento. O importante é que essas substâncias têm a função de colocar, de suprir, repor aqueles componentes que estão faltando na articulação e também servem como protetores da articulação. Só que eles não têm função de regenerar essa articulação, ou seja, aquilo que já está lesionado. Mas algumas pessoas sentem sim diferença utilizando esse tipo de suplemento. Algumas pessoas melhoram da sua dor utilizando essas substâncias, já outras não sentem diferença. Então é um quadro muito subjetivo aí nesse caso. E quando é que a gente tem que colocar gelo? E quando é que a gente tem que usar bolsa quente? E quando é que a gente tem que usar os dois? Tem alguns casos que as pessoas se favorecem com o quente, outras com o frio. Isso vai depender de processo inflamatório ou não. Se a sua articulação está inflamada, ou seja, nas primeiras 72 horas da inflamação, o melhor é o frio, é o gelo. Isso vai diminuir o processo inflamatório e vai diminuir as dores. Agora, se a sua articulação não tem processo inflamatório ou já passou das 72 horas, o que vai te favorecer é o calor.
Isso vai ajudar a diminuir as dores. Então, assim, isso vai depender de caso a caso. Outra coisa importante no tratamento é o exercício físico. Aí tu vai me olhar e vai me dizer, doutora, eu não consigo nem me mexer. Como é que tu quer que eu faça exercícios físicos? Mas pensa comigo, segue a lógica. Exercícios físicos são muito importantes para tirar a sobrecarga da sua articulação. Ou seja, quando aquele músculo que está em volta daquela articulação está rígido, está duro, está firme, está forte, está reforçado, menos sobrecarga fica sobre o teu osso e aí, consequentemente, menos te dói. Isso não serve só para exercícios físicos. Tem pessoas, por exemplo, que não têm a possibilidade de fazer exercício físico devido à idade ou outros motivos, etc e tal. Daí nós podemos entrar, por exemplo, com uma fisioterapia. A gente também pode entrar com um quadro de hidroterapia, com pessoas que apresentam maior dificuldade na mobilização, têm mais idade também, têm dificuldade de ficar em pé. Também é outro caso que pode auxiliar as dores articulares. Existem também alguns tratamentos com a parte de injeção. Injeção são algumas injeções que são feitas na articulação, naquela articulação que está lesionada, de determinadas substâncias que auxiliam a melhorar a articulação. Como eu já disse, não vai solucionar, mas corticoides, o uso de plasma, o uso de ácido hialurônico ou também de ozonioterapia são alguns dos exemplos de coisas, de substâncias, injetáveis que se pode utilizar na articulação. Mas isso com certeza deve ser indicado pelo especialista em traumatologia. E já existe o último tratamento, que é quando a gente tem que substituir essa articulação, ou seja, é fazer uma cirurgia e colocar uma prótese no lugar dessa articulação. A gente pega a articulação original da pessoa, literalmente arranca fora e coloca uma nova, uma artificial. Isso é um caso já extremo, onde a pessoa já perde a mobilidade, a pessoa não tem funcionalidade nenhuma com aquela articulação, e aí sim é que se utiliza a cirurgia para fazer essa troca articular, mas esses já são casos mais extremos, onde a pessoa já não tem mais uma melhora da qualidade de vida e não existe mais outro tipo de tratamento que possa solucionar o caso dela. E tem como prevenir a artrose? Tem. Quando a gente fala sobre artrose, a gente com certeza vai falar sobre exercícios físicos, fortalecimento da parte muscular, fazer com que diminua a sobrecarga dessa articulação. Quando a gente faz fortalecimento muscular, a gente deixa esse músculo mais duro, mais rígido, diminuindo a sobrecarga da articulação. Para fazer isso, principalmente exercícios físicos de forma correta, com o peso correto, com a posição correta, com a ajuda de um profissional, não excedendo o seu limite, a sua capacidade corporal do exercício físico, para não ser extenuante, não causar algum tipo de lesão. Também a gente pode fazer alguns alongamentos, evitar ficar na mesma posição por muito tempo e também evitar exercícios repetitivos ou trabalhos repetitivos. E eu sei que aí fica difícil, porque algumas pessoas vão dizer, mas isso é o meu trabalho. Mas quando a gente fala sobre exercícios repetitivos, trabalhos repetitivos, isso também pode gerar muito lesão das articulações. Eu não vou dizer para você mudar de trabalho, mas evitar aqueles movimentos repetitivos também vai ajudar a prevenir, a menos ter possibilidade de ter artrose no futuro. E chegamos ao final do vídeo. Se você tem algum tipo de dúvida, pode deixar lá nos comentários, ou pedir para que você deixe um joinha, e até mais, até o próximo vídeo.